Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus mesmo, nós estamos aqui nessa manhã bonita, essa manhã de luz, essa manhã de graça, para, como nós já falamos, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado, aproveitar esse tempo que Ele tem nos concedido. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, nós cremos naquilo que Deus escreveu através das mãos dos seus filhos para servir de nossa orientação. Esse dia que nós estamos vivendo é um dia que foi criado para que a gente possa se regozijar, possamos nos alegrar naquilo que Deus tem nos dado. E nessa manhã nós estamos aqui reunidos com pouquíssimos irmãos, apenas os irmãos estão cooperando aqui para fazer essa transmissão, para servi-los nas suas próprias casas, onde vocês estão aí. Eu acredito que de uma maneira confortável, mas não longe da presença de Deus, porque definitivamente chegou o tempo de nós realinharmos os nossos pensamentos, de nós realinharmos os conceitos, de nós entendermos o que realmente Deus é em nossa vida, de quebrarmos tradições, de vencermos paradigmas, de avançar por tantas barreiras que têm limitado o povo de Deus em suas palavras, em suas ações, em seus pensamentos. Agora nós temos que orar diferente quando vamos começar o culto, porque nós já não podemos mais dizer que entramos, porque não entramos, não estamos mais no prédio, mas vamos ter a consciência realmente de que estamos e somos na presença de Deus a todo tempo, a todo instante, a todo dia. E esse é um dia assim, não é um dia diferente, queridos. O domingo não é um dia diferente da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Um domingo é um dia onde o Filho de Deus continua diante da presença do seu Pai, onde Deus habita em nós, onde nós somos nele, e essa é a realidade que nós temos que a cada dia entender. Mas hoje nós vamos assim fazer um culto um pouco diferente para o padrão que víamos fazendo. Hoje é um culto especial, é um culto de Santa Ceia. Sim, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor aqui, eu aqui com os meus irmãos aqui, vocês aí nas suas casas. Reúnam a sua família, os seus filhos, os parentes, os amigos, e vamos hoje participar desse momento, que é um momento muito especial para todos nós. Eu quero convidar você, que tem uma Bíblia por perto, um celular, um smartphone, se tem a Bíblia decorada também, não tem problema, você pode acessar a sua memória, que eu tenho alguns pontos para compartilhar com você hoje. E eu quero orar com você 30 segundos, talvez. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, agradecer do fundo do coração por esse tempo que você nos deu, por esse momento tão especial, por esse momento de graça, Senhor Deus, onde a nossa mente talvez esteja lutando em achar uma lógica, em achar uma resposta, em achar uma justificativa, Pai, mas o nosso espírito está pronto, o nosso espírito está consciente, o nosso espírito sabe absolutamente tudo o que está acontecendo aqui, Senhor, e nós vamos lutar sim contra a nossa carne, vamos lutar sim contra os nossos pensamentos, Pai, para que a Tua vontade prevaleça e possamos entender aquilo que você tem para nós. Nesse momento, Senhor, eu chamo cativo todo pensamento, toda atenção, Pai, focada para a Tua palavra, para aquilo que você tem para nós nessa manhã, para aquilo que você já reservou para nós, os Teus filhos, nessa manhã, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui, Pai querido, não apenas por ter passado algum tempo, Senhor. Muitas pessoas nesse período estão procurando coisas para passar o tempo, mas eu afirmo definitivamente, eu não vim aqui para matar o tempo, eu não vim aqui por falta de ter o que fazer, eu vim aqui cumprir a Tua vontade, Pai, e falar aquilo que você tem para nós, o Teu povo, nesse momento, Senhor. Então que seja um tempo produtivo, que seja um tempo de graça, que seja um tempo de avanço, que seja um tempo de amadurecimento na Tua palavra, Senhor Deus, diante dos propósitos que você tem para a nossa vida, Pai, e que nós possamos sair daqui conscientes de que tudo que estamos vivendo, Pai, é de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado por tudo, absolutamente tudo que acontecer aqui, nesse período, nesse espaço, nessa manhã, para a honra e para a glória do Teu Filho Jesus, amém. Meus queridos, eu sei que ainda continua na mente de muitas pessoas, no coração de muitos irmãos nossos, algumas perguntas, algumas dúvidas, e às vezes pedindo soluções para Deus a respeito disso, mas o mais importante do que as nossas dúvidas, do que as nossas perguntas,
são as afirmações que a Bíblia diz. São as afirmações que Deus está colocando para a sua igreja há muito tempo e que por algum motivo às vezes a gente nem percebe. Hoje a igreja está passando por um momento assim de, às vezes, talvez instabilidade, não uma instabilidade pelos fundamentos, pela fé, pelas convicções, mas talvez uma instabilidade social, pela forma como nos reunimos, pela forma como temos levado a vida durante tanto tempo. Eu não sou tão jovem assim, eu já tenho mais de 50 anos, já vivi muita coisa, mas nunca tinha visto uma situação assim durante toda a minha vida. E eu fico imaginando os mais jovens também. Então as pessoas perguntam, e a igreja, como é que pode agora, a gente não reúne e as cadeiras estão vazias? Eu lembro de uma música do Janires, da década de 80, que ele falava sobre isso, que chegaria um tempo em que as salas de jantar estariam vazias, mas nós iríamos entender o que estava acontecendo, nós iríamos cantar para Jesus, nós iríamos falar de Jesus, porque Jesus falou sobre tudo isso. Se nós formos ver, e hoje o tempo não é para isso, o que Jesus nos orientou em Mateus, em Marcos, nos Evangelhos, quando esteve aqui, a respeito dessa dúvida, que é uma dúvida pertinente, uma dúvida recorrente da humanidade, das pessoas que andavam com Jesus. Os discípulos sempre perguntavam, Senhor, e como é que vai ser o fim do tempo? E o mundo, quando o mundo acabar? Como isso vai acontecer? Então, essa é uma dúvida humana. Não pense que você está perdido, não pense que você está em pecado, que você está sem salvação. Não, queridos, essa é uma dúvida humana. A gente vai sair de casa, se não disser para a nossa esposa qual é o restaurante, ela não entra no carro, ela quer saber para onde vai. Então, o homem, ele quer saber disso, ele não quer ser pego despreparado. E Jesus falou, ele deu sinais das coisas que aconteceriam durante a história, para que nós pudéssemos comparar a história com aquilo que a Bíblia tem falado a respeito das palavras do nosso mestre, e nós temos visto que tudo está se cumprindo. Agora você não deve pegar essas informações da Bíblia, não deve pegar aquilo que Jesus falou para tentar acertar uma data, como tem muita gente tentando fazer. Vai ser agora, vai ser depois do mês que vem, esse ano, no final da crise? Não. O que Jesus falou não é para que a gente tente acertar uma data, tente fazer uma previsão de tempo. O que Jesus falou é para fundamentar a nossa fé a respeito de que o que ele falou é verdade. O que ele falou acontece. O que Jesus disse vai fatalmente acontecer, independente do que eu acredito ou não. Então vamos descansar em relação à data. Jesus disse, olha, não interessa nem a anjo nem a mim. O dia certo vai chegar. Mas nós temos que entender o que está acontecendo. Você já percebeu que nós estamos numa quarentena oficial pelo governo, não apenas no nosso estado, na nossa cidade, mas no Brasil, no mundo. O mundo todo está em quarentena. E se você for perguntar e pensar assim, mas é uma quarentena no período de quaresma, num período que já estava estabelecido na Bíblia, que tinha orientado para que as pessoas dessem uma parada, para pensar no que Deus tinha feito pelo homem desde o início da história. E parece que a gente nunca consegue parar para fazer isso. A gente pega esse período, muitas vezes, para fazer uma previsão de passeio, um acampamento, o que é que a gente vai fazer nesse final de semana que vai ser prolongado, mas a gente não tem parado para fazer realmente uma quarentena de meditação, e por algum motivo, esse ano, eu digo por algum motivo, mas eu sei qual o motivo, o mundo parou num período de quarentena, e hoje é um dia muito especial, porque hoje é um dia de Páscoa. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, o nascimento de Jesus. E para vocês verem como a situação está tão atípica, ontem eu vinha no carro com a minha esposa e ela disse assim, poxa vida, eu fui no supermercado, nós fomos no supermercado ontem, arriscamos a vida, ó. E ela disse, não tinha um ovo de Páscoa, não tinha aqueles túneis de ovos de Páscoa para vender. Uma Páscoa sem ovo de Páscoa? Uma Páscoa sem chocolate? Então, todas as coisas podem ter desaparecido, mas a minha Bíblia diz o seguinte, lá em Hebreus diz que as coisas que são abaláveis, elas devem ser abaladas, e Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele não vai ter nenhum pudor em abalar aquilo que é abalável, para que apenas aquilo que seja inabalável, consistente, eterno, permaneça. Então, esse ano não tem ovo de Páscoa, esse ano não tem chocolate,
esse ano não tem passeio de final de semana, esse ano não tem retiro da igreja. Nada daquilo que é abalável nós temos, mas esse ano nós continuamos com a palavra inabalável de Deus, a sugestão de Deus, dizendo: parem e pensem no que eu fiz por vocês há muito tempo atrás. Hoje nós estamos vivendo no mundo uma praga, todo mundo sabe disso. Nós estamos vivendo uma assolação que tem ameaçado a vida de muitas pessoas, e por causa disso, as pessoas hoje estão em casa. O mundo vive uma praga, as pessoas estão em casa, as famílias estão, se não unidas, mas pelo menos juntas, agregadas, alinhadas, olhando um para a cara do outro, tendo a oportunidade de resolver muita coisa. As famílias estão em casa e o mundo está vivendo uma praga, mas isso não é uma novidade. E estamos vivendo isso num período de Páscoa. Eu quero lembrar você que aproximadamente em 1250 antes de Cristo, o povo de Deus já viveu essa situação. É por isso que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, livro de Êxodos, no capítulo de número 12, para que você perceba as similaridades da situação que nós vivemos hoje, que a igreja vive hoje, que o mundo vive hoje, com aquilo que já aconteceu há tanto tempo atrás. E aqui em Êxodo, do capítulo 12, nós vamos ver que o mundo estava passando por uma praga também. Quando eu digo mundo, é o mundo da época. Você tem que entender que essa ideia de mundo pode ser conceitual, pode ser geográfica, mas aqui o mundo era esse pedaço de tempo que a gente está vendo aqui. E não era apenas uma praga, que nós já estávamos, você conhece a história, nós já estávamos aqui entrando na 10ª praga consecutiva. O Egito, na época, estava já numa sequência de 10 pragas, 10 crises, que já tinha abalado toda a estrutura do governo, tinha abalado socialmente, a parte de construção civil tinha parado, as pirâmides estavam paradas, a economia estava parada, não tinha financiamento, estava tudo parado, e já era a 10ª praga consecutiva. Nós estamos aqui identificando uma grande praga. E nesse tempo, o povo de Deus, que era o povo que estava no Egito também, como nós estamos aqui nesse mundo parado, o povo de Deus estava agora em casa, guardado, cada um na sua própria casa. Não existia, irmãos, um local para aglomerar as pessoas, porque era proibido isso também. E foi exatamente nesse tempo, muito similar ao tempo que nós estamos vivendo hoje, agora, que Deus orientou para que o povo fizesse uma santa ceia. Por isso, nós não temos nenhum problema. Eu não tenho nenhuma dúvida teológica, eu não tenho nenhuma questão em realizar uma ceia com os irmãos, eu aqui, nesse auditório vazio, e vocês aí no aconchego das suas casas. Porque a primeira ceia aconteceu exatamente assim. Cada um na sua própria casa. E aqui no livro de Êxodos, que nós estamos lendo, vamos ver essa história, queridos, Deus ele nos ensinou algumas coisas aqui. Eu quero, se o tempo permitir, pontuar 2 ou 3. Por isso eu não vou ler textualmente todo o capítulo, porque eu tenho certeza que você tem muito tempo em casa agora para ler a Bíblia, 1, 2, 3, 4 vezes, rever as mensagens. Mas, queridos, eu queria dizer para você pelo menos o primeiro ponto. Essa crise que o Egito passou e que o povo de Deus estava dentro do Egito também passou, irmãos, essa crise não aconteceu porque Deus estava esquecido. Não aconteceu porque Deus havia esquecido o seu povo lá no Egito, e ele foi se preocupar com outras coisas, e ele foi fazer outras atividades, e ele foi pensar em projetos de desenvolvimento para o futuro, ele foi fazer um plano de negócios para o céu, ele foi pensar na carreira de Jesus, enquanto o povo estava lá no Egito. Queridos, a igreja de Jesus Cristo, ela está no mundo, nós vivemos no mundo hoje, e eu quero confortar o seu coração, eu quero trazer uma palavra de paz para você, para que você descanse. Deus não esqueceu da igreja. Deus não esqueceu do seu povo. Deus não ficou distraído enquanto um vírus aconteceu, enquanto um vírus se espalhou no mundo, e Deus estava distraído assistindo uma série de TV. Não, irmãos. O meu Deus, o nosso Deus, é Senhor soberano de todas as coisas. Eu quero convidar você a ler o trecho
Êxodo, capítulo de número 12, e versículo de número 12 também. Eu vou pular essa primeira parte, você vai ler na sua casa, a gente vai ter a celebração ainda, vamos aproveitar esse tempo. Veja bem, aquilo que estava sendo anunciado como uma praga, a 10ª praga, já haviam acontecido 9, aquilo que nós chamamos de praga porque assola o mundo, porque maltrata, porque fere a terra. Vejam o que é isso. Versículo 12 diz assim: na mesma noite passarei pelo Egito. Quem está falando aqui, irmãos? Quem está falando aqui? Quem está falando é o próprio Deus, falando para Moisés. Não era uma dificuldade de interpretação do profeta que recebeu uma mensagem e achou que era outra coisa. Aqui ainda não tinham os profetas. Deus estava falando diretamente a Moisés. E ele estava dizendo o que aconteceria, como aquela praga ela seria realizada. E ele diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Ponto. Eu sou o Senhor. E na minha Bíblia tem uma grande exclamação. Então Deus fez o que fez no Egito. Vou falar do Egito que está longe, tem mais de 3.000 anos aí, para a gente não ficar muito achando que a coisa é pessoal. Deus fez o que fez no Egito por livre e espontânea vontade, baseado unicamente nessa última frase que ele disse: eu sou o Senhor. Fundamentado na sua soberania, fundamentado naquilo que ele é, fundamentado pelo fato de que ele é Deus. E o salmista diz assim: ele é Deus e ele faz tudo de acordo como lhe apraz, de acordo com está na sua cabeça, de acordo com está no seu coração. Queridos, essa é a diferença de ter um Deus e de ter um ídolo. Um Deus é autônomo, um Deus, o salmista falou sobre isso, ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e ouve, ele tem mãos e pega, ele tem pés e ele anda, ele tem boca e fala o que quer, e faz o que quer, e ouve o que quer, e vê o que quer, e faz tudo com suas mãos, de acordo com a sua soberana vontade. Deus é soberano, e o quanto antes nós pudermos entender e aceitar esse conceito, esse fundamento, esse alicerce que vai tranquilizar o nosso coração, irmãos, nós vamos descansar, porque nada, absolutamente nada, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para você nessa manhã: nada fugiu do controle de Deus. Você crê nisso? A minha casa não fugiu do controle de Deus. A sua casa não fugiu do controle de Deus. A igreja não foi deixada de lado. O povo de Deus, aqui no caso o povo de Israel, não foi deixado de lado. Deus continua avisando o seu povo, orientando o seu povo, dizendo para o seu povo o que tem que fazer. Então aquilo que Deus fez aqui, ele deixou bem claro no versículo 12, ele fez por um motivo, porque ele é Senhor. E nós temos que entender, irmãos, na nossa vida, talvez tenha chegado o tempo de abandonar os conceitos religiosos, o que eu acho que é, o que eu acho que não é, o que eu penso, como seria melhor para mim. Temos que entender Deus antes de ser nosso Salvador, que a gente acredita que vai nos livrar dos nossos problemas, vai nos livrar dos infernos, vai garantir o futuro. Entender o conceito não apenas de Salvador de Deus, mas antes de entender que Ele é nosso Salvador, entender e aceitar que Ele é o nosso Senhor. Senhor. Senhor com letra maiúscula, grifado, em negrito, com lâmpadas apontando. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor de tudo, e Ele faz tudo do jeito que Ele entende que tem que fazer, irmãos. Nós temos sofrido, porque queremos a salvação de Deus, mas muitas vezes rejeitamos, ou tentamos ignorar, ou resistimos ao senhorio de Deus. E queremos orientar a nossa vida da maneira que a gente acha certo, da maneira que a gente acha conveniente. Eu não estou aqui para discutir correntes teológicas, eu nem estudo isso. Eu creio que nos conduz é
a firmeza, a convicção no nosso coração, mas tem gente que adota certas linhas teológicas de futuro, de escatologia, não baseado naquilo que a Bíblia nos dá como base, como consistência, mas porque acha que será melhor para eles. Acha que Deus, por algum motivo, uns acreditam que Deus é brasileiro e que toda a parte, o resto da igreja no mundo pode sofrer do Brasil, não. Deus é Deus, Ele trata os seus filhos como iguais. A Bíblia diz que Deus não faz acepção. Então, queridos, o que Deus tiver para fazer, Ele vai fazer. O que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Ele não esqueceu o Brasil, Ele não esqueceu o mundo, Ele não estava desatento, Ele não deixou a igreja de lado, e exatamente agora, porque nós estamos vivendo esse período, nós vamos ter que chamar a atenção de Deus, porque de repente Deus não sabia o que estava acontecendo. E o povo precisa chamar a atenção de Deus para que Ele resolva a nossa situação. Meus irmãos, o mundo está acontecendo tudo isso, mas Deus está atento e nada fugiu do seu controle. Um segundo ponto que eu queria trazer para você nessa manhã, antes da gente celebrar a ceia, prepara os elementos aí na sua casa, se você não se preparou ainda, prepara aí um pedacinho de pão, um suquinho de uva, faz alguma coisa, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos participar juntos, amém, irmãos? Unidos, em um só pensamento, em um só propósito, a respeito daquilo que Deus tem para nós. E outra coisa que eu queria trazer para a gente meditar, para os irmãos passarem o resto do domingo meditando, não está tendo futebol, então não tem gols para você ver depois, mas você vai meditar sobre isso. O que é o Egito, irmão? Será que o Egito é um lugar? Será que o Egito é esse mundo? Eu queria que você entendesse o que é que Deus considera Egito. E Egito aqui a gente não está falando de um lugar geográfico, é o Brasil, é a América, é a Europa, não, é a China, porque começou lá. Não, irmãos. O Egito é um conceito. O Egito é uma forma de pensar. O Egito é uma cultura de escravidão. Uma escravidão que limita, uma escravidão que aprisiona, uma escravidão que ilude, uma escravidão que limita os movimentos, uma escravidão que aliena o homem a um conceito, a uma situação que às vezes ele acha que não pode mais sair, uma situação que muitas vezes nós nos adaptamos a ela. Tem muita gente que tem consciência da sua situação atual e diz, mas não tem jeito. Às vezes a gente conversa com os amigos em relação ao evangelho, o que está acontecendo, isso e aquilo, alguns abusos, e as pessoas dizem, poxa vida, e eu concordo, mas não tem jeito, mas já está assim, é o sistema. Mas essa é a nossa visão. É assim que nós entendemos o que eu poderia fazer para mudar isso. Eu não consigo. Mas eu estou falando aqui de um Deus que, como nós já mencionamos, é soberano, é poderoso para fazer tudo o que quer. E um Deus que tem interesse em libertar o seu povo da escravidão. Deus não teve problema nenhum em ferir o Egito. Ele diz, eu vou ferir essa terra para libertar o meu povo. Deus não teve nenhum problema em dificultar a saída do povo de Israel, que tem muita gente que ainda acredita que, poxa vida, foi dificuldade, e isso, por que o povo não fazia, por que o faraó não cedia logo, tivesse cedido na primeira praga, na primeira coisa, mas lá minha Bíblia diz que quem dificultou a saída do povo, meu maestro Eloilson, foi o próprio Deus. Se você for ver no capítulo 14, quando Deus começou a falar, e como seria a saída do povo, Deus disse assim, olha, para Moisés, e eu fico imaginando como era que Moisés ia passar essas informações para o povo. Eu imagino assim como um gestor, como um líder de um povo, né, diante daquilo que Deus disse assim, olha, a saída de você vai ser o seguinte, eu vou dificultar as coisas, que eu vou endurecer o coração de Faraó, para que mesmo depois de liberar vocês, ele continue perseguindo. Sabe para quê? O propósito vem logo em seguida, quando ele afirma assim, para que eu seja glorificado através da vida de Faraó, para que vocês tenham uma lição para ensinar para os seus filhos, de que existe um Deus que liberta, de que o meu povo,
O povo de Israel, na época, foi liberto pelo meu poder, a despeito de toda a força do mundo, a despeito de toda a força de Faraó. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. E se você está vendo isso, se você está vendo isso dizendo que Deus cruel, eu fico feliz, porque digo, o que Deus faz para libertar o seu povo? Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma situação de quebra de cultura do Egito. Teve gente que teve dias aí, talvez alguns líderes pararam e falaram e pensaram sobre o futuro da igreja. Talvez se reuniram para pensar em estratégias, como a igreja vai sair, como a igreja vai viver agora, o que vai ser da igreja. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo está salva. Tudo que Deus está fazendo é em prol da nossa salvação, da salvação de nós mesmos, quebrando essa cultura de escravidão. A igreja não pode ficar limitada a templos. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é muito bom, que tenham bons templos, confortáveis, grandes, para reunir o povo, para a gente vir aqui, cantar, tocar, juntar, conversar, fazer pizzaiada, sorvetada, isso é bom demais, irmãos. Mas nós não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos achar que a nossa vida é isso, porque de repente até esse contexto religioso que é saudável, não tem drogas, a gente ajuda e dá feira e cesta básica e tudo, mas até isso pode nos aprisionar, até isso pode aprisionar a igreja de Jesus Cristo, que não foi chamada somente para isso. Então Deus não tem nenhum pudor em ferir a terra, em ferir o mundo, para que Ele possa mostrar que Ele é Senhor, para nos libertar de qualquer situação de escravidão. Deus é Senhor para isso, para libertar o homem não fisicamente, como aconteceu lá no deserto, porque o povo saiu fisicamente, geograficamente saiu do Egito, mas a cabeça continuou presa, a cabeça continuou ainda com algemas. Lá no meio do deserto, os caras se lembraram que eles comiam bolo de cebola. Como é que alguém pode ter saudade de bolo de cebola? E cogitaram voltar para a escravidão. Por quê? Porque era confortável, irmãos. A liberdade que Deus nos deu é uma liberdade que tem um preço, mas que não fomos nós que pagamos esse preço, mas nós temos que viver de acordo com homens livres, com uma igreja livre. Então o povo saiu do Egito, mas a mente precisava ser transformada. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele fala sobre essa libertação, essa metanoia que João Batista anunciou, porque você tem que ser liberto do Egito, que muitas vezes está dentro da sua casa, dentro da sua condição religiosa. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, ele fala assim, olha, nós somos homens naturais, nós somos carne, nós somos carnais, amém? Se você tem alguma expectativa de virar anjo nessa terra, esqueça, nós vamos continuar como homens carnais. Ele disse, mas as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, mas mesmo sendo espirituais, mesmo sem você ver as armas, entenda que elas são armas poderosas. Em quem? Não na minha carne, mas poderosas em Deus. E ele fala, para que o poder dessas armas espirituais? Ele diz que o poder dessas armas espirituais é para quebrar fortalezas. Fortalezas? Sim. Fortalezas que podem ser usadas de duas formas. Ou para não deixar ninguém entrar, ou para não deixar ninguém sair. E quando ele explica que essas fortalezas são sofismas, são pensamentos que limitam o homem, que aprisionam o homem, que acomodam o homem, para que ele tenha pleno entendimento de quem é Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus, ele diz que existem armas espirituais para quebrar essas fortalezas, quebrar esses estados egípcios, para que o homem possa realmente viver livre, na plenitude daquilo que Deus tem para a vida dele, para que ele possa entender o que Deus fala, para que ele possa estar disposto a fazer o que Deus quer, sem nenhuma reserva. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós temos que quebrar os egípcios, nós temos que quebrar essas limitações, temos que quebrar essas barreiras, para que o povo de Deus verdadeiramente possa ser um povo livre,
E acredite em mim, voltando para o primeiro ponto, Deus não terá nenhum pudor em ferir o que precisar para promover essa liberdade. Terceiro ponto que eu quero tratar com você, enquanto temos ainda, quanto tempo, Miguel, você falou? 15 minutos. E eu vou convidar você a ler, vamos pular aqui para o versículo de número 24, 25, 26, queridos. Veja que coisa interessante. Aqui no versículo 26, Deus está explicando o que ia acontecer, explicou a Páscoa, não vou falar sobre isso agora, mas ele alerta para um ponto aqui que a gente talvez tenha que alertar também. Ele diz assim no versículo 26, quando os seus filhos lhe perguntarem, o que significa essa cerimônia? As famílias, os pais, e eu vou ampliar esse círculo, a igreja, tem tido uma certa dificuldade com os jovens. Eu escuto alguns contemporâneos meus que dizem assim, no meu tempo a gente pegava o menino, levava e arrastava e deixava e levava para a igreja para onde queria. E ele ia. Mas aqui, olha, em 1250 a.C., Deus estava dizendo assim, vocês precisam explicar as coisas, o sentido das coisas para os seus filhos. Não é trazer o menino para a igreja, não é levar o menino para cantar, não é fazer ele participar da ceia, tomar um vinho, comer um pão. Ele diz assim, quando lhe perguntarem, eles vão perguntar o que significa isso. O jovem, o seu filho, ele não está realmente, não é necessário para ele saber o que fazer, irmão. Porque o que fazer, ele pode fazer até pela imposição da sua mão, do seu braço, do seu poder, da sua autoridade como pai. Mas se nós apenas apresentarmos aos nossos filhos o que fazer, eles vão fazer esse o que, enquanto eles estiverem embaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder, da dependência da sua mão. Mas eles não vão aprender o porquê fazer. E aqui Deus, o próprio Deus está falando para Moisés, ele está dizendo assim, olha, quando os seus filhos perguntarem o que significa isso, nós temos que ter uma resposta e explicar para eles o significado. Então ele fala assim, o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo se curvou em adoração. Então o que está precisando para a gente, para os nossos filhos, para a nossa geração, essa geração jovem, que a gente fala que não quer saber da igreja, que não quer saber do evangelho, que não se interessa pelos nossos cultos. Eu não sei se os irmãos nas suas casas estão tendo algum testemunho disso que eu estou falando. Meu filho não se interessa, meu filho não quer, meu filho não vai. Meu querido, talvez falta ao seu filho entender o que significa isso. O que significa essa cerimônia? Por que nós fazemos isso? Jesus, quando falou com uma mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, ele disse que tinham pessoas que adoravam, que faziam, que eles entendiam esse o que fazer, mas eles não tinham consciência do porquê fazer, a razão pela qual estavam fazendo aquilo. Tanto que ele diz assim, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos a quem nós conhecemos. Consciência transformada, mente renovada, metanoia. Expliquem aos seus filhos essa cerimônia. Falem para eles o que significa esse ato. Porque, eu tenho acho menos de 5 minutos, porque um cordeiro foi morto lá na orientação de Deus no Gênesis, no ano de 1250, e agora nós celebramos com suco de uva e com um pedaço de pão. Por que Jesus veio à terra? Por que Jesus morreu? Porque ele foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Os nossos filhos precisam entender esse processo, precisam ter consciência de que existe um Deus que é Salvador, mas que antes de ser Salvador, Ele é Senhor da minha vida, da nossa vida, porque senão, irmãos, nós estaremos criando jovens religiosos que vão viver debaixo sempre de uma mão poderosa de autoridade, que não vão ter consciência para fazer as coisas, que na primeira folga que tiverem, eles fogem da igreja, eles fogem do culto, fogem da cerimônia, quebram a tradição. Mas Deus não veio trazer para o seu povo uma tradição, Ele veio trazer uma consciência transformada. Não foi a tradição que fez com que os nossos irmãos na igreja primitiva perseverassem até o fim, resistissem às tentações de assinar um decreto, de uma afirmação verbal para se livrarem do fogo, da fogueira, dos leões, das arenas, da tortura, das cruzes. Às vezes a gente acha que foi Jesus que morreu na cruz. Milhares de cristãos, nossos irmãos, foram crucificados e ficaram abandonados nas estradas por dias, servindo de outdoor, mostrando que todo aquele que não se curvasse a Roma teria um destino igual. Irmãos, não foi tradição que levou aqueles irmãos a isso, porque nem tinha tempo para gerar uma tradição, foi uma firme convicção de uma consciência transformada de que existe um Deus que é Senhor de suas vidas, e sendo Senhor, os salvou da própria vida, os salvou do orgulho, os salvou dos seus pensamentos, e garantiu uma comunhão eterna com o Criador. Então expliquem aos seus filhos, falem para eles, lá no capítulo 14 também ele fala sobre isso, quando seus filhos perguntarem, falem para eles o significado de tudo isso. Antigamente existia um dia certo, as pessoas colocavam uma roupa. Hoje nós estamos aqui, irmãos, quebrando tradições, mas mantendo firme aquilo que é inabalável, a palavra do meu Deus, que foi falada há milhares de anos e continua sendo executada hoje. Esse Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade. Esse Deus que está disposto a ferir o Brasil, sim, a ferir a América, a Europa, o mundo inteiro, para que o nome dele seja glorificado através do mundo, para que o nome dele seja glorificado, como ele disse, eu dificultei tudo para que eu fosse glorificado através de Faraó, irmãos, não é interpretação de Levi, não, está escrito na Bíblia, ele falou isso, porque ele é Senhor, porque a glória é dele, porque a honra é dele, porque o poder é dele, porque o Filho é dele, o Filho que ele enviou, para ser aquele cordeiro, que lá no Êxodo, foi um símbolo apenas, do que aconteceria alguns anos depois, mas que não foi surpresa, que não foi uma remediação, que não foi algo que deu errado, não, o plano de Deus falhou com Adão, aí Deus mandou o profeta, aí falhou com o profeta, e Deus mandou, mataram, mandaram Jesus, não irmãos, o meu Deus não é um Deus de plano B, o meu Deus não tem um plano de contingência para a vida, o meu Deus não tem um plano reserva guardado para a igreja, caso alguma coisa aconteça, não, eu não tenho tempo para falar de escatologia, eu não tenho tempo para falar do que está acontecendo agora, mas tudo está muito claro, o plano de Deus continua sendo executado, milímetro a milímetro, e o mal que acha que é mal e que se prevalece por ser mal e acredita que está prevalecendo, ele também trabalha para Deus, para que um dia, e eu creio nisso, o Rei dos Reis definitivamente se revele à terra como ele é, um dia onde grandes, poderosos reis, governantes dobrarão os seus joelhos, sim, porque hoje eles estão dobrando o joelho para um vírus que nem percebem, os homens mais poderosos da terra, irmãos, estão com seus carros blindados, guardados na garagem,
os seus aviões à prova de bomba estão guardados em algum lugar. Ou seja, o guarda-costa, a segurança, a inteligência, tudo que foi programado para proteger os chefes, os governantes, nada disso tem funcionado. Todos estão usando máscara, estão se reservando nas suas casas, porque a minha Bíblia diz que esse meu Deus, que é soberano, sim, quando Ele quer, Ele iguala os montes e os vales, e deixa todo mundo igual, para que nós possamos entender que Ele é Deus, e que nós somos homens, e que não damos conta de uma bactéria, de um vírus, se essa for a vontade do meu Deus. Então agora eu quero convidar você, que está na sua casa, junte a sua família, reúna os elementos aí, o pão, o vinho, e nós vamos fazer isso, porque aqui Deus falou para Moisés, e disse: Moisés, essa ceia que vai começar hoje, deve ser repetida, como um memorial, como algo que as pessoas vão ter que lembrar, não o que fazer, mas por que fazer. Por isso eu não tenho pressa em culto de ceia, não. Nós não estamos aqui para tomar um golinho de suco e comer um pedacinho de pão, não. Nós estamos aqui para relembrar a nossa consciência de que nós temos um Deus que está sempre pronto para nos livrar do Egito, para nos salvar da escravidão, seja ela qual for, para que nós possamos saber que só depois de reconhecermos como Senhor das nossas vidas, Ele será assim o nosso Salvador. O apóstolo Paulo nos orientou já seguindo orientações bíblicas. Jesus fez isso. Não por acaso a última reunião de Jesus com o seu povo, com os seus discípulos, foi ao redor de uma mesa. Ao redor de uma mesa. Irmãos, eu não sou arquiteto, mas se eu fosse projetar assim um templo, eu ia fazer uma mesa bem grande. Que as pessoas fossem chegando e se reunindo ao redor daquela mesa, e enchendo aquela mesa, porque foi na mesa que Jesus resolveu todas as diferenças, revelou personalidades, se revelou como aquilo que Ele é, o pão vivo que desceu do céu. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, que todas as vezes que nós nos reuníssemos para fazer essa cerimônia, que não deveríamos fazer apenas como os irmãos da igreja de Corinto estavam fazendo, botando uma roupa do dia, a roupa da ceia, colocando os elementos na mesa, comendo, enchendo, bebendo, ficando embriagados até, mas sem ter comunhão com os irmãos, indiferentes à situação de quem estava ao lado, indiferente à situação do seu próximo, porque ele diz assim: enquanto uns comem demais, outros saem com fome, enquanto uns bebem até se embriagarem, outros saem com sede. E ele disse: isso não é a ceia do Senhor. Pode ter os elementos, pode ter toda a cerimônia lá, mas a ceia do Senhor não converte para o indivíduo. Nós não estamos aqui no Evangelho, nós não estamos aqui nesse processo, irmãos, para sermos beneficiados por todos. Nós estamos aqui para sermos o sacrifício. Nós estamos aqui para seguir o exemplo de Jesus Cristo, que disse, orando, pegou o pão e tendo dado graças, Ele partiu esse pão. Ele partiu esse pão e partindo esse pão, Ele disse: olha, isso aqui é o meu corpo. Eu gosto de repetir isso, já repeti isso muitas vezes. Mas como foi revelador para mim quando eu entendi o que era o corpo de Cristo. Um pão partido, um pão quebrado, um pão moído,
Um pão que nunca é suficientemente pequeno para que não possa ser partido mais uma vez. E partido mais uma vez. E partido mais uma vez. Ele disse: este é o meu corpo, que é partido, não para o meu benefício, mas que é partido por vocês. É partido por cada um de vocês. O corpo de Jesus que chegou do céu, desceu bonito, que era um homem pleno, saudável, foi moído, partido, triturado, queridos, não para que ele conseguisse ganhar alguma coisa a mais no céu, um privilégio no céu, não, ele tinha e era tudo, mas foi partido por mim e foi partido por você. Aquele pão intacto que eu peguei agora já não existe mais, o que existe agora são pedaços de pão, sem forma, sem beleza, como disse o profeta Isaías, sem formosura, mas com poder de salvar. Para que a gente entenda que isso aqui não é uma cerimônia apenas para que a gente comece o mês, para abençoar o nosso mês. Não, isso aqui não é imposto. Isso aqui é um tempo para nós pararmos e entendermos que nós estamos apenas repetindo um símbolo do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para nos libertar do nosso Egito. Então que hoje seja um tempo de graça, seja um tempo de libertação. Eu quero que você pegue esse pão que você tem na sua mão aí, os meninos aqui, usa esse mesmo aqui, Miguel, usa esse mesmo aqui, é esse aqui mesmo, irmão, estamos de boa, irmão. Não deram um banho em Jesus não, para o sacrifício dele. Não deram um banho, não arrumaram os cabelos dele, não botaram uma roupa bonita nele, não. Quando ele se tornou esse pão partido, ele estava nu, sujo, maltratado. Então vamos comer esse mesmo pão que eu quebrei aqui. Essa é a nossa vida. Esse é o propósito, é por causa disso que nós estamos aqui. E aí na sua casa, pega esse pão, compartilhe com a sua família, dê um para cada menino, para os seus filhos, para sua esposa, se tiver pessoas que trabalham com você, eles também, não vai participar não, irmão? Vai sim, irmão, dá um pão para ele, irmão. Aqui é para todo mundo, irmão. Amém? Jesus derramou seu sangue, como nós cantamos no começo, foi por mim, foi por você, mas não foi por mim, não foi para mim e nem por você, foi por nós. Eu tenho que baixar minha bola e dizer, não, foi por mim, não, foi por nós. Nosso indivíduo tem que cair, para que o coletivo cresça, porque Cristo é o corpo. Então compartilha com todos aí na tua casa, pega esse pão. E no dia que Jesus foi traído, ele pegou esse pão e tendo partido, ele deu graças. E nós agradecemos hoje a Deus, porque esse pão não é nosso, porque esse pão não veio das nossas mãos, não é mérito nosso. Esse pão foi um presente dado por Deus, através de seu Filho, para que hoje fosse vida para nós. Então que nós possamos comer esse pedaço de pão agora, lembrando que um dia o corpo de Cristo foi moído por mim e por você, para que a bênção da vida repousasse sobre a sua casa, para que a bênção da provisão repousasse sobre a sua casa. Então nesse tempo de crise, onde as expectativas do mundo são as piores, a igreja estará aqui, a igreja não vai sair agora. Vamos passar por dificuldades, sim, mas a graça de Deus está sobre nós. Mesmo que venham torrentes de dificuldades, crises, vai aumentar os números negativos aí em relação a desemprego, irmãos, essa é a história do mundo, essa é a história do Egito, mas nós somos o povo de Deus, que no tempo certo, Deus chamará para si. Mas creia com todo o seu coração que enquanto esse dia não chegar, já recebemos graça suficiente
para vivermos de maneira santa, justa e piedosa durante todo esse tempo. Esse pão representa essa graça derramada sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a igreja de Jesus Cristo na terra. Que você possa participar comigo nesse momento. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos pela tua vitória, pelo teu sacrifício, Senhor. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Me dê um vinhozinho igual o seu irmão, que aqui tem muito para mim. Graças a Deus, irmãos. Se nós aprendermos, irmão, o significado, não vai ser o que fazemos, vai ser por que fazemos. Se for apenas o que fazemos, daqui a pouco você vai encerrar essa transmissão e nem o gosto do vinho, do suco de uva você vai sentir mais. Mas se nós entendermos por que estamos fazendo isso, estará sendo liberado virtude, entendimento, que vai transformar a sua vida e a sua casa. E é nisso que eu creio. E da mesma forma, o apóstolo Paulo falou, seguindo o que aconteceu, o que Jesus ensinou, ele falou isso lá aos Coríntios, ele diz, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice, o vinho, que ele disse assim, esse é o cálice da nova aliança, o novo pacto, que eu fiz com vocês, o meu povo. Um pacto diferente do que ele havia feito lá no Egito, diferente do que ele fez com Abraão. Ele fez um pacto novo. Então, a ceia que nós comemoramos hoje, ela já tem um aspecto muito maior para a gente. Ela tem um significado muito mais profundo, porque é uma aliança nova, é um pacto novo, é uma nova dispensação, que foi selado, assinado, cravado com o sangue do próprio Jesus. Então ele disse, isso é o pacto da nova aliança. Quando vocês forem fazer isso, pensem, meditem. Ele fala algo, o apóstolo Paulo fala algo que é muito difícil e demorado para fazer em um culto. Quando ele diz assim, examine cada um a si mesmo. E depois de se examinar, então beba, para não beber sem discernir o que é o corpo de Cristo. Porque aqui o que importa não é o que fazer, é por que fazemos. Então nós vamos participar agora, tome na sua casa, com seus irmãos, com seus parentes, com seus amigos. Eu vou compartilhar aqui com os meus irmãos, para nos lembrar que nós temos uma aliança, não só com Deus, mas com todos os nossos irmãos. Possam participar. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor. Pai, eu considero um privilégio muito grande, Senhor, muito grande. Nesse mundo caótico que vivemos. Nesse mundo sombrio, nesse mundo de trevas, com tantas pessoas sem saber para onde ir. Nós vemos a luz. Nós temos a direção. Nós temos a orientação. Nós vemos o caminho. Mas principalmente, nós temos companhia nesse caminho. Não estamos sozinhos. Cristo não só é a luz do mundo, Ele é o caminho que nos traz de volta para a nossa verdadeira origem. A caminhada do Evangelho, irmãos, é uma caminhada, não é uma corrida. Eu não estou recebendo nada do céu, não sei, mas o testemunho que eu tenho
é que por ser uma corrida, e parece que o que estávamos vivendo era uma corrida, onde um tinha que chegar mais cedo, conseguir a unção maior, um teria que ter a mais revelação do que o outro, e um ia destronar um principado, outro ia acabar com o evento, e parece que Deus está nos lembrando que não é uma corrida, é uma caminhada. E na caminhada esperamos uns pelos outros. Quem está mais adiantado, volta um pouquinho, para esperar quem está mais atrasado, que possa chegar. E Deus tem equalizado isso. Está tudo ficando flat. Hoje, uma pergunta que talvez não se faça mais quando os pastores se encontram é: qual o tamanho da sua igreja? Porque talvez haja uma insegurança. Puxa vida, eu não sei mais, que eu não contei domingo. E quem é que vai contar? Deus tem equalizado tudo, de acordo com a sua soberana vontade. E nós estamos nessa caminhada, não em direção ao céu, mas de volta para casa. A origem, onde todos nós fomos gerados, em Deus. No coração de Deus, para a sua glória e para a sua honra. Amém, irmãos?